Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo aqui através deste canal Encontro com Cristo. Para nós é uma honra e vamos, neste momento, com permissão de Deus, trazer aqui mais uma palavrinha a respeito das coisas do Senhor. E nesta oportunidade maravilhosa eu quero que vocês abram comigo as vossas Bíblias, que está aqui registrado 3 versículos na Palavra de Deus, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo 6, o 7 e o 8 para deixar para nossa meditação. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8. Eu quero estar lendo e a gente vai estar fazendo depois o comentário a respeito da palavra do Senhor. Que diz assim a Bíblia: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que vivia e ouvia sobre as suas obras injustas. Amém? Eu deixo esta palavra que está aqui registrada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 6 ao 8, e é muito importante a gente trazer também uma palavra que é a respeito deste homem chamado Ló, porque muitas linhas de interpretação veem este homem como um homem que não teve visão ao andar junto com o seu tio Abraão, e um homem que não era homem de Deus. E a gente, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente percebe que não é por aí. Que há muitas coisas que às vezes as pessoas falam precipitadamente que não está de acordo com as escrituras sagradas. Aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 2, o versículo 6 ao 8, o que me chama a atenção aqui é que aqui o apóstolo Pedro, nesta segunda carta, ele está escrevendo e ele está falando a respeito, aqui a epígrafe do texto é a respeito dos falsos mestres. E nós vamos entender um pouquinho a respeito disso aqui. Ele está falando a respeito dos falsos mestres. E aqui ele vai tocar no assunto desta pessoa por nome de Ló, que habitava, que vivia ali na cidade de Sodoma e Gomorra, aquela cidade que Deus achou por bem na hora certa destruir ela com os seus habitantes, Mais uma coisa que me chama a atenção. Aqui quando Pedro ele está falando a respeito da pessoa de Ló, está chamando ele de justo, o que nós aprendemos? Eu entendo que Pedro, ali, o Espírito Santo de Deus, tocando em Pedro, ele vai dar esse testemunho da pessoa de Ló. Por quê? Porque esta carta, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e nós hoje compreendemos aqui todas as cartas que Pedro, que os outros demais apóstolos escreveram, foram todas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, é lógico. Então aqui a epígrafe fala aqui a respeito dos falsos mestres. E aqui Pedro ele vai fazer uma referência aqui que nos chama a atenção a respeito da pessoa de Ló habitando em Sodoma e Gomorra. Primeiro ponto que eu quero trazer, e eu entendo que Jó era um homem justo, e eu concordo plenamente com a fala de Pedro. Por quê? Quando lá no capítulo 12 é chamado, Deus chama Abraão e a sua família para ir para uma terra que o próprio Deus disse que mostraria, que ele não tinha falado qual terra,
que ali agora a família de Abraão vai sair com os seus empregados, ali juntamente com os seus bens que ele já tinha. Então você vai perceber ali que Ló, ele sai também com Abraão. Por que será que Ló saiu com Abraão? Será que Ló, ele tendo ali os seus bens, será que Ló, se não fosse por acreditar em Deus, ele estaria deixando um conforto, uma cidade, casas, para sair para uma terra sem rumo, sem direção, sem saber aonde seria o paradeiro deles? Ele iria sair de qualquer maneira acompanhando o tio? No mínimo ele ia achar que o seu tio estava ficando meio louco. Mas quando eu olho para o texto, para a Bíblia Sagrada e para a história de Ló e Abraão, eu entendo que quando Deus chama Abraão, Ló também quer ir junto com Abraão, porque Ló já via que Abraão era um homem de Deus. E quando agora Abraão ele vai sair dali, porque recebe um chamado de Deus, Ló também, agora certamente deve ter dito para o seu tio: deixa que eu vá com o senhor também, porque eu também quero servir a esse Deus. Porque para deixar aquilo que ele tem ali, a sua casa, muitas coisas, muitas regalias para sair, é o que eu estou te dizendo. Então a pessoa não sai por acaso, ela tem que acreditar em alguma coisa, até porque ali foi um chamado de Deus. Então se Ló não fosse um homem que acreditasse, que cresce em Deus, ele não sairia, ele não iria fazer isso. Então o primeiro ponto é que eu acho que é positivo em favor de Ló. E a Bíblia diz que no capítulo 12 eles saem, Abraão com a sua família e também Ló com a sua família, e eles seguem. Mas acontece algo que é muito interessante aqui no capítulo de número 13 do livro de Gênesis e o versículo de número 7. Se você for ler, você vai entender que houve ali uma separação entre Ló e Abraão. Por que houve esta separação entre Ló e Abraão? Porque havia, se você for meditar no texto, no capítulo 13, versículo 7, você vai ver, 7 adiante, você vai perceber que havia contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Mas o que acontece? Então, quando começou a acontecer aqueles atritos ali, então Abraão e Ló, certamente os dois fazem uma reunião e vai conversar a respeito daquilo que está acontecendo. E Abraão, ele diz para Ló: olha, Ló, está toda a terra diante de ti, se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E o que acontece? O que me chama a atenção é que Abraão diz para ele: olha, para que não haja entre nós contenda, então o melhor seria que nós separássemos, né? É o que nós entendemos no texto, lá no capítulo 13, versículo 7. E agora os dois vai se separar. Outra coisa que eu acho aqui que é positiva para dizer que Jó também era justo. Ló também era justo. Porque quando Abraão ele fala que estava havendo contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado dele, então que os dois agora precisariam de separar para que não houvesse, para a contenda não chegar até os dois, que os dois eram irmãos e conhecedor da palavra de Deus. Quando Abraão chama, porque nós somos irmãos, ou irmãos somos, ele está dizendo: eu professo a mesma fé que você, e você professa a mesma fé que eu. Então, para que não haja contenda entre mim e você, ou você e eu, então é melhor que a gente separe. E o que me chama a atenção, outra coisa que é favorável aqui, as pessoas, quando eles leem aqui a palavra de Deus, e eu tenho comigo que Jó era justo, foi porque Jó ele não levanta a voz com Abraão, contra Abraão.
ele não levanta a voz contra o seu tio. Ele foi muito respeitoso agora na decisão que toma Abraão, e ele simplesmente, Abraão deu para ele uma escolha, levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, diz no capítulo 13, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e ele avista aquela campina próxima a Sodoma e Gomorra, e ele vai para aquela localidade ali. Então ele vai para aquela localidade. E quando você vai olhar depois, ele vai, depois das guerras que tiveram ali, ele vai habitar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o que me chama a atenção, o fato aqui da separação. A separação, ela não teve contenda na separação. Havia contenda entre os pastores de um e de outro. Então, quando Abraão ele dá o conselho que eles precisariam separar para que não houvesse contenda entre eles, porque eles seriam ali todos dois conhecedores, irmão, né, pela fé. Então, o que me chama a atenção é que esse homem Ló, ele jamais altera a voz com seu tio, ele normalmente ele aceita aquela condição que Abraão impôs, colocou para ele, e ele sai dali, ele vai para Sodoma e Gomorra. Outra coisa que eu acho positiva, Deus está olhando a todo momento ali o pecado de Sodoma e Gomorra. Cada dia mais crescendo o pecado ali em Sodoma e Gomorra. Todo tipo de pecado havia ali. Agora, uma coisa que nos chama muito a atenção. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não faz nada, ele não traz um mal sem antes que ele envie um profeta, sem antes que ele venha trazer um aviso de advertência para a cidade ou para as nações, para os povos. Jamais Deus faz isso, porque Deus, ele é justo, a intenção de Deus é que todas as pessoas se arrependam e venham seguir a ele. E o que me chama a atenção é que logo agora na separação, ele vai para Sodoma e Gomorra. Agora, quando ele vai para Sodoma e Gomorra, ele chega lá em Sodoma e Gomorra, Jó, ele, quando você vai ler os textos lá falando, principalmente lá na tirada, quando os anjos estão lá com ele, os anjos chegam ali, e os homens de Sodoma querem fazer mal aos anjos ali de todas as formas, e que Ló repreende, oferece as filhas e tal, você vai ver que eles vão chamar ele de juiz, que ele, ali em Sodoma, ele estava com uma espécie de juiz ali dentro. Então, ele era contra toda a prática errada, maligna. Então, você vai ver que ele vai defender os anjos ali, e ele é chamado de juiz. E quando você vê Deus permitindo, tem coisas que Deus permite, tem coisa que nós fazemos, que nós erramos, e tomamos as decisões erradas, e nós erramos na nossa vida. No caso de Ló, não foi um erro que Ló cometeu, foi uma decisão que Deus concedeu a ele. Foi algo permissivo aquela separação dele com Abraão, para que ele fosse para Sodoma. Ora, se ele não fosse até Sodoma, será qual pessoa teria condições ali de ministrar a palavra de Deus e alertar aquele povo que Deus ia destruir aquela cidade, que Deus iria trazer a punição sobre aquelas cidades da proximidade ali e sobre aquelas pessoas? Então, quando eu leio a história aqui de Abraão e de Ló, eu percebo o quão grandioso é o Senhor, a sua misericórdia, a sua bondade em favor dos seres humanos aqui na face da terra. Ele não quer que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança se perca, mas que todos venham chegar ao conhecimento e se arrepender diante dele. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, eu entendo que foi permissão de Deus a divisão ali agora, que houve o atrito, não foi diretamente com Abraão e Ló, mas que foi com os seus empregados, seus pastores, que ali estavam, um de um lado e outro de outro, e que veio chegar até esta reunião e a separação, e Ló achar melhor ver, avistar ali, ver aquela localidade e achar que seria o melhor lugar para ele. Então, Deus tinha propósito já na vida de Ló. E quando Ló
vai para aquela cidade, é porque Ló também era um conhecedor da palavra de Deus e ele era um homem justo. Ele praticava a palavra de Deus que ele tinha aprendido. E eu tenho certeza absoluta que a ida dele ali para Sodoma e Gomorra foi para testemunhar para quando Deus destruísse aquela cidade. E no dia do juízo final não tem como ninguém dizer assim, ó, mas a gente não teve ninguém que esteve ali, que era crente, que pregou para nós. Porque, na verdade, Ló foi habitar ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E quando ele foi habitar, se agora Pedro aqui está chamando ele de justo, né? Então, nós entendemos que um justo é porque, geralmente, a maioria dos justos é aqueles que conhecem a palavra de Deus e a pratica. Então, Ló, ele era um conhecedor, praticante da palavra de Deus, e que Deus permitiu ele ir para as cidades de Sodoma e Gomorra, a fim de pregar ali para aquelas pessoas que ali estavam. Mas, infelizmente, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, eles não deram ali espaço para Deus trabalhar, continuaram ali com a vida de pessoas ímpias, até o ponto de Deus chegar ali e tirar a Ló meio que à força, juntamente com as suas filhas e a sua mulher, e destruir Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, aqui Pedro, nesta segunda carta, no capítulo 2 e versículo de número 6, 7 e 8, eu quero deixar novamente para meditação, que diz: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivesse impiamente, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia as suas obras injustas. Então, aqui quando Pedro ele está nessa epígrafe que fala a respeito os falsos mestres, então ele está falando de pessoas que são falsas e pessoas que são verdadeiras. E o que eu acho bonito aqui é que Ló ele está incluído aqui entre os bons ensinadores, os bons pregadores e também os bons homens exemplares, porque aqui fica a memória, registrado na memória também de Pedro, agora pelo Espírito Santo, que ele foi um homem justo, que ele praticou a justiça ali em Sodoma. Mas, quando nós observamos na palavra de Deus, não houve ali, de espécie algum, o arrependimento para aquelas pessoas. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus através de Ló, ela foi pregada. Ló foi exemplo. Ló, ele foi um espelho ali de homem de Deus, ali em Sodoma e Gomorra. Então, eu quero deixar esta palavra para a nossa meditação nesta tarde do dia de hoje e dizer que todos nós devemos espelhar nestas pessoas que praticaram a justiça. Temos que espelhar nestas pessoas que Deus permite e que eles saíram de um lugar, às vezes, até confortável e foi para um lugar de tristeza, um lugar de muito pecado, um lugar de muita dor, de muita angústia, para dar testemunhos de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, eu não concordo muito bem com isso, porque Ló me parece que ele não era muito verdadeiro. Agora eu quero fazer uma comparação da posição em que Deus colocou Ló indo lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, como eu e você. Deus não nos colocou também aqui neste mundo injusto, aonde as pessoas vão crescendo cada vez mais a impiedade, o pecado, a injustiça, e Deus não permitiu também eu e você, que somos conhecedores, seguidores do Senhor Jesus,
e que somos justos diante de Deus, justificados pela pessoa de Jesus Cristo, e que estamos habitando aqui também neste mundo semelhante a Sodoma e Gomorra, e nós não estamos também aqui firme, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus a todos aqueles que derem ouvidos. Então, a mesma comparação que eu estou fazendo aqui é para que todos saibam que quando eu já vi vários pregadores, não criticando eles, mas que bateram muito na pessoa aqui de Ló, e eu resolvi fazer este vídeo para defender a causa de Ló, que era realmente, eu concordo com Pedro, aqui nesta segunda carta do capítulo 2, versículos 6 ao 8, onde ele fala e ele coloca Ló como justo, porque realmente ele foi justo e ele deixa para nós uma lição de justiça muito grande, é o que nós devemos aprender para nós aplicarmos nos dias de hoje, porque nós estamos também no mundo, e o mundo que estamos vivendo está semelhante a Sodoma e Gomorra. É só questão de tempo para que o Senhor nos tire daqui, e é só questão de tempo para que o Senhor também extermine tudo isso aqui com o fogo que virá para destruir todo este território, todo este mundão de Deus que está aqui. Então eu deixo esta palavra, que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde, e se Deus permitir, da próxima estaremos gravando mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.